aluninhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, a professora Márcia Ramos Martins e Pura Moreno. Tudo bem? Tudo bem, Amadinha? Bate 10 aqui. Vamos lá, vamos começando acelerada. Aula o quê? Aula 36.2, agora com literatura. Olha, então nós vamos agora usar as poesias. Exatamente. Vamos lá, acompanhem com a gente. Aqui, ó, literatura, trovadorismo. Aí tem a questão do período, característica, autores e obras. Habilidade da aula: compartilhar sentidos construídos na leitura, na escuta de textos literários, percebendo diferenças e eventuais tensões entre formas pessoais e as coletivas de apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva crítica, tá certo? Muito bem, então, importante, né, ter aí esse conhecimento literário. Tanto a nossa árvore do conhecimento com o tema da aula, que é literatura trovadorismo. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Mas antes, olha só, preste atenção aqui, amadinho. Olha só, a nossa produção literária luso-brasileira e o quadro cronológico. Como que acontece? Temos aqui em Portugal a Era Medieval, mas aqui no Brasil não tem. Por quê, amadinho? Porque a Era Medieval, olha só o ano. Temos, deixa eu colocar aqui a canetinha, de novo, outra vez, 1-0 pra né? caneta. Ó, a Era Medieval, olha só, lá no século XII até o século XV, ó, mais ou menos. O Brasil ainda não tinha ainda, não existia. Existia, mas aí não tinha. Está em processo de colonização, né, ainda, aqui, descoberta, entre aspas. No medieval não aparece aqui no Brasil, tá? E tem a Era Clássica, olha só que tem no classicismo, já tem o barroco, ou na Era Clássica, classicismo, barroco e arcadismo, tá bom? Lá, nessa Era Clássica, aí já no período colonial, que são os textos informativos, né? As crônicas, né? Feito pelos cronistas que vieram para cá no período da colonização. E tem a Era Moderna, olha só, ó, aqui o romantismo, em Portugal, realismo, naturalismo, o simbolismo e o modernismo. Já, olha só, na Era Clássica, aqui no Brasil tem o quê? O barroco, arcadismo e romantismo. E depois temos o quê? Ó, Era Colonial, ó, texto informativo, barroco, arcadismo. E a Era Nacional, vamos ter o quê? Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Belezinha? Então, aqui o quadro cronológico sobre os períodos literários, tá bom? Vamos começar pelo período medieval, que traz o quê? O período do trovadorismo. Temos aqui, amadinho, vamos fazer uma leitura. O que você encontra aqui nessa imagem? Que leitura você vê? Dessas imagens que te lembra. Ei, amadinho, presta atenção. Olha só, temos no primeiro quadro o quê? Anunciação, né? De quem aqui, ó? Olha o ano, 1333. Olha essa obra de Simone Martini. Temos outro quadro aqui também, que é São Francisco da Selmanta, o Homem Pobre, um dos 28 afrescos pintados por Giotto na igreja de São Francisco de Assis, em 1296 e 1300, na cidade de Assis, em Itália. E aqui temos o interior da igreja, em Paris. Olha o ano também, amadinho, presta atenção, ó, 1246 e 1248. Então, essas imagens aqui, que figura traz? Qual é o tema que está envolvido nesse período da literatura na Baixa Idade Média? O que acontecia nesse período? Então, aqui que era concentrada a questão religiosa, a religiosidade. Então, aqui por isso que traz essa questão da arte gótica. Então, essa arte gótica é que fala da questão religiosa, tá bom? Surgiu na Europa na Baixa Idade Média
e se manifestou fortemente na arquitetura. Por isso que as igrejas aqui, ó, na construção de igreja e nas pinturas, a arte gótica. Então, na literatura da Baixa Idade Média, lá do século XII, do século XII ao século XIV. Belezinha? Vamos dar sequência aqui. Vamos conhecer o contexto histórico do trovadorismo. Olha o que nós temos. É a primeira manifestação da literatura da língua portuguesa, século XII. Durante a Idade Média, a concepção de mundo era essencialmente o quê? Teocêntrica. Ou seja, Deus estava no centro. E todas as ações, né, ali envolvidas naquela sociedade, tudo usava, se você não fizer isso, já está temendo, não está sendo temente a Deus, né? Tudo em nome de Deus. Aí Isso. você já sabe, né? Outra aqui, ó. Como poucos não tinham acesso à leitura. O povo não sabia ler, o povo não sabia escrever, ou seja, a cultura letrada e as artes, ó. Era no espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer as manifestações da pintura, da música e da arquitetura. Lá na igreja que aconteciam os teatros que a gente já falou aqui, lembra? Lembra que era a encenação dos textos bíblicos. E é tanto que quando você chega nas catedrais, né, é desde esse período que vem a questão da arte, né, produzida, principalmente esse período que nós estamos mencionando agora na aula, desde o trovadorismo. Então, nós estamos entendendo que naquele século, né, aí 12, nós vamos ter essa presença forte aí dessa questão da religiosidade, né, na arte. Exatamente. E a literatura, Madinha, era o quê? Galego-português, tá bom? Você vai lembrar dessa imagem aqui, ó, do tempo da questão da aula de história. A gente não vai falar muito sobre isso aqui, não. Só para você ter uma ideia. Olha só, quem era que estava no topo? O rei. Olha só. Então, aqui nós temos a pirâmide social medieval, né? O rei, o suzerano dos suzeranos, a alta nobreza, senhores feudais, duques e condes e clero, arcebispos e cardeais, cavaleiros, bispos e monges. E por último, olha só quem tá lá no finalzinho, ó, a maioria é quem? Ó, quem são? Ó, camponeses, servos de gleba e soldados. Ok, nós vamos ter agora os trovadores e o amor cortês. A leitura imagética, vamos lá. Vejam que nós temos aí o nosso trovador, né? Esse moço muito bem vestido, e ele usa o quê? Um instrumento musical, né? Um alaúde, né? O nome desse instrumento, certo? Então, olha só, os trovadores, né? É baseado nas relações feudais, suzerânia e vassalagem, tá? Suzerania, obrigado. Que foi mostrado lá na pirâmide, né? Então, parte daí, para você entender as classes, qual era a posição de cada cidadão ali naquele período, naquela sociedade. Então, dentro daquele olhar, dentro daquela posição, naquela cadeia, vamos dizer assim, né, de posicionamento, nós aí vamos ter as produções literárias. Nós vamos ter as produções mencionando esse cidadão e com as suas características, certo? Então, essa questão dessa relação dos feudais e a suzerania e vassalagem, esse amor aí, cortês, ele nasce exatamente numa produção lírica dos trovadores do século XII, lá no sul da França, né? Então, vejam aí as cenas, né? Exatamente aí o trovador cantando, né? Aí a poesia, né? A sua cantiga de amor, a sua cantiga aí para a sua amada, né? E aí você vê, a partir desse texto, né, a compreensão do que vem a ser essa questão já das trovas, né, desse amor aí cortês no século XII. Essa concepção de amor
instaurou um tipo de relação na qual a dama, geralmente casada e de uma categoria o quê? Social superior, torna-se a senhora, a suzerana daquele que lhe devota o amor. Então aqui, esta imagem está representando, né, o exemplo da cantiga de amor. É quando aquela questão daquele amor impossível, né? A sua senhora tem um relacionamento, ela é casada, ela é comprometida, belezinha? Aí não pode. Então, para ele demonstrar esse amor, ele começa a produzir texto e esses textos eram cantados e acompanhado de quem? De um instrumento musical. E aí, nesse caso, não tinha como, né? Era a declaração de amor por meio das cantigas, né? E às vezes era um amor impossível, né? Um amor que não podia ser pelas relações de castas, né? Ali, às vezes um cavaleiro se apaixonava, né? Por alguém da nobreza ali, mas não podia. Mas ele podia sim, por meio da poesia, né? Cantando, declarar esse amor aí para a amada. Exato. Ai, muito amada! Aqui, ó, o cavaleiro ou o trovador, na posição de vassalo, é o seu servidor, olha só, e deve prestar-lhe a mesma fidelidade de devoção que presta ao seu senhor feudal. A dama, nesse contexto, amadinhos, é uma figura altiva, distante e praticamente inacessível. O amor cortês é uma convenção amorosa que nas cantigas de amor galego-portuguesa se expressa pela presença de determinados elementos, entre os quais se observa. O que vamos observar? Lá, a absoluta submissão à dama, a vassalagem humilde e paciente, que se verifica inclusive pela presença de expressão minha senhor, que quer dizer minha senhora. O resguardo da dama, né, é a fim de sua reputação não ser abalada. Assim, era vedado ao trovador revelar quem era o objeto de seus lamentos e suspiro. O elogio à dama feito por meio de quê? De termos abstratos e indeterminado quanto ao extrato físico, no caso, né? Fremosa, de bom parecer, combinados com a qualidades e não física. Aí, no caso, bem falar, siso e doçura. Então, aqui na cantiga de amor está marcado algumas características. Nós temos, então, a cantiga de amor, né? Agora com Martim Soares, do século já 13. Olha, outro ambiente, né? Mas também com instrumento musical ali. Agora já a presença da lira, né? Legal, né? Olha só, olha ó, aqui a cantiga, né? Escrita no galego-português. Ó, Senhor Fremosa, pois me não queredes, crê a coita que me tem amor, por meu mal e que também parecedes, e por meu mal vos lhe filhei por Senhor, e por meu mal tão muito bem ouí, dizer de vós, e por meu mal vos vi, pois meu mal é quanto bem vos haver. Aqui, ó, a tradução do que foi escrito na primeira, vamos dizer, a questão da paráfrase, ó. Formosa senhora, já quereis crer no sofrimento, aqui o amor que sinto por vós me submete, para minha infelicidade, sois tão bela e para minha infelicidade tomei-vos por senhora, e para minha infelicidade eu ouvi falar e tão bem de vós, e para minha infelicidade vos vi, porque meu mal é tudo quanto tendes de bem. Agora a cantiga de amigo, essa daqui é de Pedro Gonçalves Portocarreiro. Por Deus eu vivo sofrendo,
pois meu amado não vem. Pois não vem, que farei? Meus cabelos com a fita eu não os prenderei, pois ele não chegou de Castela, ou não é vivo. Ai, pobre de mim! Ou o rei o detém. Minhas toucas da estela eu não as usarei. Porque Deus, coitada vivo, pois não vem, meu amigo, pois não vem, que farei? Meus cabelos consigo eu não vos liarei? Pois não vem de Castela, não é vim aí misela. Ou me o detém el rei, minhas toucas da estela, eu não vos tragerei. Então, amadinho, você percebe que esta daqui é a original, né? Escrita em galego-português. Você percebe, né, como a escrita era de antigamente. Era uma escrita Não vem, simples, né? ou é simples só, simples, né? Porque naquele tempo, amadinho, não tinha escola para as pessoas, para os trovadores. E é aí a importância de compreender que nesse processo de colonização, nós vamos ter aí o encontro, né? Entre nós temos aí pessoas diferentes ali. Vejam que chegavam determinados soldados de outras regiões. E aí os soldados se misturavam ali na sociedade, trazendo consigo o quê? A sua linguagem, o seu jeito de falar, e mesclava com o daquela sociedade em que ali se encontravam, né? Mas ainda assim, aqui representa esse galego português, que vejam que lá na história da língua portuguesa, nós vamos ter aí todo esse processo de evolução da língua por meio da colonização, certo? E agora aqui, o texto original, passando aí para a sua intertextualidade, né? Vamos dizer assim, porque ele está copiado igualzinho, ele está na íntegra, ele está traduzido, né? Exatamente, fazendo a paráfrase, fazendo uso de palavras, né, com o mesmo significado. Para não Usou os perder mesmos elementos. exatamente, para não perder a essência do original. Certo. Ok. E aqui nós vamos agora falar sobre a cantiga de amigo, né? A cantiga de amigo, tá? Tem aí uma origem popular. Nessa cantiga, o eu lírico, ele é feminino, tá? E marcas evidentes da literatura oral. Vamos ter aí reiterações, paralelismo, refrão e estribilho. Tá? Isso aí falando da construção, dessa parte estética do texto, da parte intrínseca aí dessa poesia, né? Que os versos eram curtos, né? Para ficar fácil de entendimento, usando palavras, né, populares. Certo. E as cantigas de amigo, elas aí vêm para relatar o episódio de namoro, tá vendo só? Cantiga de amigo. Qual é o tema ali que é tratado a temática que envolve ali nessa cantiga? É o namoro, né? E aí, amigo, o que quer dizer esse amigo, né? O amigo está figurado, né? É o namorado ou o amante, certo? No caso, então, aí, relatando esse episódio, vai também relatar o desencontro, né? Exatamente aí desses amores, né? E também relatar sofrimentos, né? Porque o amado está sempre ausente, certo? Por que esse amado, né? Esse amigo, esse namorado, esse amante está ausente? Ou foi para a guerra, ou partiu nas navegações, e a jovem não tem notícias dele. Então, é por isso que aí nasce essa cantiga trazendo esse relato, certo? Esse episódio de amor. E agora, a cantiga de escárnio tem outras características, tá? A cantiga de escárnio é uma canção, né? Aí para lançar indiretas.
Você viu só? Então, a cantiga de escárnio, ela era produzida para dar as indiretas ali igual para uma como determinada acontece, pessoa. Atualmente. E até hoje acontece, Joga né? no status, usa as mídias para jogar indireta. Ah, você não tá legal, né? Não tá tudo bem. Ou com um amigo de verdade, aqui eu tô usando o termo, né? Na parte literal. Ele brigou com um amigo, aí a gente vai lá e põe no status, né? Ou só uma imagem, né? Um emoji já resolve. Ou e quando briga com o amado, amadinha? Quando você briga com o seu momore? A amadinha tem um momore, hein? Aí o que acontece? Ela põe lá no status. Eu já sei logo, né? Não tá bem. E o momore dela não foi aí fazer uma visita básica, tá? Mas mais ou menos. A cantiga de escárnio é para dar essa indireta, certo? E dava as indiretas para as pessoas, sem que isso seja óbvio, né? Então a cantiga ela vinha dando indicação de indireta, ela não vinha totalmente ali explícita ali a mensagem, a indireta ali, tá? A linguagem dessa cantiga, ela era toda irônica, repleta de ambiguidade, de trocadilhos, né? Que aí vem o mistério, a questão de duplo sentido. Então, né, era uma crítica em que a pessoa aí, sem que a pessoa soubesse que estava sendo criticada, certo? A crítica voltava-se para o comportamento, certo? A indireta era para isso, criticar o comportamento e também criticar costumes, né, de personalidades da aristocracia galega e portuguesa, tá? E aqui vamos com o nosso olho literário, estudante da NASA, perceber essa crítica, né? Essa indireta, certo? Vamos lá. Ai, dona feia, foste vos queixar, porque vos nunca louva em meu trombar. Mas, ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia. E vedes como vos loar, dona feia, velha e sandia. Dona feia, se Deus me perdoa, pois haver de tão grande coração, que vos eu loe em esta razão. Vos quero já loar, todavia, e vedes qual será a loação. Dona feia, velha e sandia. Então, aqui alguns termos já nos remetem, né, a essa indireta para alguém que esteticamente está sendo aí, né, mencionada. Olha lá, no primeiro verso nós já temos o quê? Ai, dona feia, né? Foste vos queixar, né? Essa questão foi reclamar, né? Por quê, né? E aí, olha só. Aí vai cantando, né? Ai, dona feia, velha e sandia, né? Quer dizer que não é muito bem das ideias, né? Dona feia, continua o segundo refrão. Se Deus me perdoe, né? Pois havedes tão grande coração, que vos eu loe em esta razão, que vos quero já loar todavia. Ou seja, ela vinha com essa indireta, não era explícita, né? Embora tenha alguns termos, mas já dava aquela indicação. Não citava nomes, não, né? Não sabia quem. Olha, se eu recebesse uma poesia dessa... Bom, e aí nós temos a cantiga de maldizer, né? Bem diferente também dessa de escárnio da de amigo. A cantiga de maldizer, ela trazia uma linguagem pouco trabalhada, pobre de recursos expressivos, né? Aí nós já vamos falar das figuras de linguagem, né? Bem pobrezinha. E isso era uma linguagem direta, certo? Agressiva e por vezes trazia também uma linguagem obscena. A pessoa satirizada costuma ser identificada. Olha, diferente da de escárnio, né? Nessa, a pessoa consegue ser identificada. Não quer nem saber. Não tem dó nem piedade, né? Tá tudo ali escancarado. A crítica tem o mesmo alvo que as cantigas de escárnio, tá? Vai criticar comportamentos e costumes da aristocracia galega e portuguesa.
Esse era o objetivo, tá? Tanto da de escárnio como essa cantiga de maldizer, ok? Bom, e aqui vamos então ao exemplo para a gente conseguir identificar aí no caso, tá? Essa explícita Crítica, né? crítica. Ofensa. A dona Fremosa de Soveral, ai de mim, senhor, ai de mim, dinheiros que preta tal, que vês a mim um roveçal, um de talhado a car de Dom Corral, e é pejurada, cá não fez em nada, baratou mal, cá desta vegada, será penhorada, que dobro o sinal, que me mela escrever, cuido meu, dar-lhe-ei o melhor conselho que hoje eu sei, dê-me meu haver, gracilhoei, se me não der, penhorá-lo-ei. Cá mim tem forçado, do corpo alongado, lhe sofrerei, mas pelo meu grado, dar-me-á bem dobrado, sinal que eu lhe dei. Então aqui ele está falando e ainda está citando o nome, que alguém prestou dinheiro. Gente, E um vai ter caloteiro! Ele tá chamando o cabra de caloteiro. Tem que pagar. E vai pagar em dobro Em ainda. dobro ele fala, né? Cá desta vegada será penhorada, que dobro o sinal. Olha só. Tá fazendo a exigência. Certo? Então aí bem diferente, né? Explícita aí a crítica. A produção literária, né? Então vamos entender que nesse período a produção ela tem um marco inicial, né? Estamos falando do trovadorismo, essa escola aqui literária, né? Que ela tem aí como seu marco inicial a Cantiga da Ribeirinha, que também ela é conhecida como Cantiga da Garvaia, certo? E aí foi escrita por Paio Soares de Taveiroz, no ano de 1189. Então, essa obra marca aí o início do trovadorismo, certo? Esta fase, né, da literatura portuguesa vai até o ano de 1418, quando começa essa outra escola, esse outro movimento literário, o quinhentismo, beleza? Bom, os artistas medievais, eles eram classificados desta maneira, olha lá, trovador, que era quem canta, né, e compõe. Geralmente era um nobre, possuidor de uma cultura erudita, né? E também era classificado como jogral. Jogral era só quem canta e quem recebia por suas apresentações, ou seja, uma profissão ali, né? Já estava sendo pago. Também como jograleza ou soldadeira. E isso era a moça que acompanhava os artistas dançando, cantando e tocando castanholas, né? Tchá, 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 ali dançando. Segrel é o fidalgo decaído que apresentava-se nas cortes em troca de dinheiro, juntamente com seu jogral. É o caso trovador profissional. Ah, aí sim já é o profissional. E o menestrel? Aquele artista, né, que servia a uma determinada corte, tá? Beleza. Então, essa era a classificação dos artistas. O nome forte aqui nós vamos ter Dom Diniz, né? Isso aqui nós vamos ter em Portugal de 1261 a 1325. Chamado aí o Rei Trovador, certo? Ele recebeu aí uma apurada educação, sendo o mais notável poeta medieval português, Dom Diniz. Ele prometeu aí, né, ele protegeu as letras e as ciências. Mandou traduzir as grandes obras da época. Fundou as escolas gerais, que deram origem à Universidade de Coimbra. Sua obra é composta de cantigas líricas e de amor e de amigo, e cantigas satíricas, de escárnios e de maldizer. Vamos ao exemplo. Coisa boa é exemplo. Cantiga de amigo de Dom Diniz. Ai, flores do verde pino,
Se saber de novas do meu amigo, ai Deus, e o é? Ai flores do verde ramo. Se saber de nova do meu amado, ai Deus, e o é? Se saber de nova do meu amigo, aquele que metido que pôs comigo, ai Deus, e o é? Se saber de nova do meu amado, aquele que metido que me há jurado, ai Deus, e o é? Então aqui já está, a cantiga já está traduzida. Tanto que facilita até a leitura, né? Porque senão já ia ter ali, né, os termos em galego, né? Exatamente. E aqui a gente já sabe que o amigo é o amado, né? O amante, a namorada, tá certo? Bom, você sabia? Autores de maior destaque na área lírica galego-português são... Atenção, o nome aí dos homens, dos importantes. Temos aqui Dom Duarte, Dom Diniz, Paio Soares de Taveróis, João Garcia de Guilharde, olha, de tanto ler, já estou travando a língua aqui, Aires Nunes Mindinho. Então, aqui são os principais, o quê? Escritores, né, que se destacaram na lírica galego-português. Amadinhos, quero falar para vocês que essas cantigas eram divididas, né, em líricas e satíricas, sabendo que as líricas se classificavam em quê? Nas cantigas de amigo e cantiga de amor, tá bom? E as satíricas de escárnio e de maldizer. Não tem como ter essa dúvida, né? Porque, sátira, né? Vai dar aqui, né? Essa entonação cômica, essa entonação de direta, indireta, né? Exatamente. Mas vai ter aí essa crítica para esse lado aí cômico, né? Tá certo? Beleza, aqui encerramos a nossa aula, porém, vamos aí para aquele momento que você sai da teoria e vem aqui para a prática, porque nós vamos agora para o nosso Trabalhando Gênero. Hora de produzir! Vamos lá! Então você, estudante, vai fazer o seguinte, você vai fazer uma produção textual, vai construir um mapa mental do conteúdo estudado sobre o trovadorismo, tá certo? Atenção, os principais elementos que vão compor aí o seu mapa mental, né? Você precisa iniciar, né? Primeiro momento, o tema geral, depois os temas relacionados, né? Na sequência, as linhas e as setas, né? Indicando e trazendo o conteúdo na sua especificidade, o uso de imagem e fazer cores. lá o mapa mental usando Bora fazer aqui para eles, rapidinho. Vai lá. Dessa questão aqui das cores. Aqui é o tema central. Vou usar o quê? Vermelho. Não, só vou fazer o esquema. Eu já achei que eu já escrever e montar já, então. Bom, aí você pode, aluno, vamos colocar aqui as cores diferentes. Vou colocar assim só uma vermelhinha aqui, outra aqui. Aí cada parte que você for comentar... Os temas aí, né? O subtema, né? O subtema, vai puxar, aí já vai puxando o outro pra cá e vai conceituando, né? Que é um mapa mental, um mapa conceitual. Você pode escrever, é só fazer o esqueminha mesmo, então, né? você pode usar imagem, né? Recortes de imagem para construir. Já é outro. E vai puxando. Aqui tá saindo feinho, tá? Mas você vai fazer o seu no capricho. E vai depois que fizer, tá? Você pode escrever, né? Ai, ficou tão simples. Aí você pode recortar as figuras que você encontrar, tá certo? Porque aqui o trovadorismo, né? Se você for pegar lá naquela parte lá das cantigas, se quiser colocar exemplos, não são assim, não tem muita quantidade não. E poucas, são pouquíssimas. Use a criatividade, pode pesquisar na própria aula, né? Que às vezes o nosso estudante ele não vai ter ali aquele material, né, de pesquisa, e é por isso que nós colocamos nas aulas sempre 2, 3 exemplos,
já para te ajudar nesse momento aí de pesquisa. Você pode... Se não conseguir trecho, né? traduzido, você pode escrever do jeito que está lá, no galego português. Mas aí também não quer fazer na íntegra? Uma estrofe, né, Márcia? Exatamente. Já vai ajudar para você construir seu mapa mental, tá certo? O importante é mão na massa, é praticar, entendeu? Que aí você vai ficar craque em mapa conceitual, tá certo? É o seu resumo com outra cara, né? Exatamente. Olha aí, parafraseando aí. Então, Valeu! agradecemos a companhia de vocês e aguardamos vocês lá na nossa revisão. Até lá. Até lá!